a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. A arte de amar e ser amado é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre um tema muito importante, interessante, que tem o título A Arte de Amar e Ser Amado. É um tema muito importante, nós vamos conversar sobre isso, né? Vamos ler uma passagem bíblica para basear a nossa conversa, né? No programa de hoje. É no livro do 1 João, capítulo 4, 2 versículo 7 e versículo de número 8. Que diz assim a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. A arte de amar e ser amado, né? Deus, ele é a fonte de todo amor. Dele provém o amor, todas as coisas, né? E ele, através do evangelista, do apóstolo João, né? Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Amemos uns aos outros, né? Especialmente os da família de Deus, da nossa família, né? Porque o amor é de Deus, né? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você ama, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aplicar exatamente esta arte de amar e ser amado ao casamento, né? Isso porque eu vou definir o que é casamento. O casamento, eu diria, ele é muito mais do que um contrato civil com benefícios legais. É muito mais do que isso. O casamento, meus queridos, é uma parte essencial do plano de Deus. Aleluia. Está dentro do projeto de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ensina as expectativas, né, de Deus a respeito do casamento e também dá conselhos práticos sobre o relacionamento. A Bíblia é a palavra de Deus. É o dicionário, é o manual da palavra de Deus para todo relacionamento. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia nos ensina: maridos, amai vossas esposas, né? Ensinai, lá em Tito, capítulo 2, versículo 4, diz assim também: ensinai as moças mais jovens a amarem seus maridos. A Bíblia nos traz todo arcabouços
de ensinos concernentes a amar e ser amado, né? O amor, eu digo a você, o amor no casamento pode ser mais profundo e altruísta do que em qualquer outro relacionamento. Pode ser muito mais profundo este amor no casamento, né? É esse tipo de amor que Jesus espera de seus seguidores, né? E eu diria a você, é a virtude da qual os casais mais precisam, é deste amor. Sim, né? Como cônjuge, espera-se que você basicamente deixe de lado sua vida antiga de solteiro e sacrifique muito de seus desejos pessoais por seu amigo mais próximo, que agora é sua esposa, que agora é seu esposo. Por quê? Quanto mais você for capaz de colocar seu cônjuge em primeiro lugar e manter o foco no sucesso de sua parceria, mais forte se tornará esse relacionamento, se tornará esse casamento. Amar. Precisa amar para ser amado, né? Muito mais. Então, eu diria a você o seguinte: é vontade de Deus em todo casamento que o casal se ame. É vontade de Deus. Não se esqueça disso, né? E este amor deve ser um amor com uma atração espiritual, emocional e física. Deve envolver as três áreas da vida: espiritual, emocional e física, e que seja absorvente, e que esta atração continue a aumentar através de toda a sua existência juntos. Não deve ser algo momentâneo, passageiro, não, mas perdurar até o fim. Por quê? O amor, eu digo a você, é a força mais poderosa do mundo. O amor é o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus. E digo mais, o verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. Não, a pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa. Deus amou o mundo de tal maneira porque Ele decidiu amar, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam pacientes e atenciosos um com o outro. Enfrente os momentos difíceis de sua parceria. Efésios capítulo 4, 2 e 3, ele nos aconselha, dizendo o seguinte: isso deve ser feito com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Essa é a vontade de Deus para conosco, que você ame com profundidade. Veja bem, o próprio Deus uniu marido e mulher. Foi Deus que uniu. Por isso que essa união é tão profunda e não pode ser desfeita, né, sem consequências. O homem e a mulher se casam por assim o desejarem, mas Deus então os une, mudando o que antes era 2 em 1. O homem e a mulher se casam por se atrair um ao outro, mas essa união quem faz é Deus. Ou seja, do ponto de vista divino, eu diria, o casamento é uma união indissolúvel que nenhum tribunal da terra pode dissolver ou deve dissolver.
sua morte, tem o poder para separar aqueles que foram unidos pelo casamento. Não o contrato, mas o casamento que Deus uniu. E digo mais, a tentativa de separar o que Deus uniu é um dos atos de arrogância desafiadora contra a vontade expressa de Deus por parte de qualquer pessoa. E quem age desse modo, eu digo a você, terá de suportar as consequências de seus atos. Fique certo disso, porque de Deus não se zomba. Deus é fiel, Deus é autêntico, é todo-poderoso. Não esqueça uma coisa, a ideia de homem e mulher foi de Deus. Essa ideia não foi do STF, não foi do Poder Legislativo, Judiciário, não. A ideia foi de Deus, homem e mulher. E isso foi num ato de amor surpreendente e criativo. O Deus Todo-Poderoso, Ele concebeu os esplêndidos mistérios do homem e da mulher, da masculinidade e da feminilidade, a fim de trazer alegria à nossa vida. Mistérios esses de masculinidade e feminilidade que ninguém consegue discernir, porque foi Deus que assim fez. O homem, ele tem seus mistérios, a mulher também. Isso está escrito lá em Gênesis 1:27. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Devemos aprender. Aprendemos que a palavra de Deus revela que somos a imagem e semelhança de Deus, contemplados em sua totalidade, no casamento entre um homem e uma mulher. Aleluia! Veja bem, Deus que é amor e criou o homem por amor, chamou a amar. Criando o homem e a mulher, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida e de amor entre eles. Mateus 19:6 diz assim: no casamento, de modo que já não são dois, mas uma só carne. E Gênesis 1:27 diz que Deus abençoou no casal, disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A arte de amar e ser amado deve ser desenvolvida em todo casamento, em todo relacionamento, porque esta é a vontade de Deus. Eu vou fazer um pequeno intervalo e logo voltarei com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o tema A Arte de Amar e Ser Amado, né? Muito importante, maravilhoso falar de amor, né? Muito bem. Então, eu gostaria de reafirmar que o casamento ele foi destinado por Deus para satisfazer o primeiro problema da raça humana, chamada solidão. Foi criado por Deus, né? Com esse específico objetivo, né? Lá em Gênesis 2:18, nós já vamos repetir, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? A criação de Deus, ela foi perfeita, né? Isso falando em todos os sentidos da vida, menos em um. O homem estava sozinho, né? Aleluia! Foi a única coisa que Deus disse que não era bom. Deus sempre quer o melhor para você. Deus sempre prepara o melhor para você, para nós, né? Então, quando Deus
disse que não era bom que o homem estivesse sozinho, ele simplesmente quis dizer que Adão não poderia alcançar o seu pleno potencial sozinho. Não. Ele precisava de alguém, precisava de uma esposa, antes de se tornar pai. Ele precisava de alguém como ele para companheirismo e intimidade. É isso como precisa. É isso que você está precisando, né? Ele precisava de outra perspectiva enquanto viajava pela vida. Porque ninguém, veja bem, ninguém pode ver tudo o tempo todo. O casamento, eu diria, foi a solução de Deus para a solidão que Adão sentiu, né? E digo mais, e a solução dele para que não tenhamos que viver sozinhos. Como é triste vermos alguém sozinho neste mundo, sem companhia, sem alguém para dialogar, para conversar, para passear, para ter uma vida íntima. Isso é triste, vivemos muitos casais, mesmo os casados vivenciam esse tipo de relacionamento. Outra coisa, que o casamento ele foi planejado e ordenado com o fim de proporcionar felicidade e não tristeza. Por que você vive tão triste? Naquele casamento faltou vinho. O vinho simboliza a tristeza nesse relacionamento. Não tem vinho, não tem alegria, mas Jesus supriu. E é isso que Deus, Ele quer fazer no seu casamento. O casamento é um passo a mais na relação do casal. O momento do seu sim será sempre lembrado. Mas é no dia a dia que a vida dos toma forma. E eu digo a você, é essencial não deixar de lado o sentimento mais genuíno que nos acompanha desde a infância, a alegria. Por que tristeza? Se tudo está bem, não tem lixo debaixo do tapete, mágoas, se tem, perdoa, retorna a alegria. Jesus transformou a água em vinho para que aquele casamento voltasse a ser um casamento feliz. Portanto, meu querido irmão e amigo, casamento envolve abraçar as diferenças, envolve aprender a forma específica de lidar com os conflitos, envolve minimizar o impacto emocional dos momentos de embates, envolve perdoar, passar por cima do orgulho, é claro também viver a felicidade. O casamento foi planejado e ordenado com o fim de proporcionar felicidade e não tristeza. Eu creio que Adão, quando ele esteve diante de Eva, que Deus apresentou, quando Deus formou e entregou a ele deve ter se expressado, talvez até da maneira romântica, dizendo assim: encontrei finalmente aquela que pode complementar-me, que enche a minha solidão, aquela que me será tão cara quanto a minha própria carne. Ela é linda, é perfeitamente adequada para mim, é tudo que eu precisava. Talvez você tenha esse mesmo sentimento, era tudo que eu precisava de uma esposa, Deus me deu. E que esposa maravilhosa, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento, meus queridos, eu também devo ser o seguinte: casamento requer uma união inseparável entre marido e mulher durante a vida inteira. Não é até quando as coisas derem certo, não. Não é até quando tiver problema, não. Mesmo diante do transtorno, da dificuldade, das ventanias, da tempestade, diante de toda qualquer situação, o casamento, ele foi feito para durar a vida inteira. O casamento
é um conceito eterno. É um relacionamento amoroso, íntimo e abnegado entre um homem e uma mulher que dura por toda a eternidade, deve durar por toda a eternidade. Aleluia. Quanto mais você for capaz de colocar seu cônjuge, veja bem, em primeiro lugar e manter o foco no sucesso da sua parceria, mais forte será o seu casamento. Eu vou repetir. Quanto mais você for capaz de colocar o seu cônjuge em primeiro lugar na sua vida e manter o foco no sucesso e na sua parceria, mais esse casamento será forte. Unir-se sempre envolve duas características: lealdade inabalável, amor ativo. Amor isso que deve ser permanente e que não desiste. Deus considera o casamento um acordo entre o marido e mulher, bem como um compromisso entre o casal e ele. Isso é assim que Deus considera o casamento. Ele espera que nós, que nos dediquemos ao relacionamento, né, e reconheçamos nossas responsabilidades, nossos deveres, nossa lealdade ao cônjuge e a Deus. Eu preciso reconhecer estas responsabilidades, isso que eu tenho diante da responsabilidade de ser casado. A arte de amar e ser amado requer reconhecimento, reforço. Ainda, eu diria que o casamento significa união. Casamento significa união no sentido mais amplo possível. Aqui incluindo não só a união física, íntima, e essa comunhão deve ser sem constrangimento. Porque casamento envolve proximidade espiritual, emocional e física. É um complexo tridimensional. O marido e a mulher devem ser unidos em tudo que for possível. A intimidade sexual, por exemplo, é uma expressão de amor que traz felicidade, que traz união ao casamento. Tantos casais desajustados na cama, que não vivem a intimidade do casamento. Meu querido, é importante, né? É também o poder, né? É também o poder pelo qual os casais casados podem se multiplicar e gerar filhos e filhas através da intimidade sexual. A intimidade, não esqueça, é uma bênção que pode levar à incomparável alegria dos filhos como parte da unidade familiar eterna, de você poder crescer e multiplicar, encher a terra. Filhos são bênção de Deus, são herança do Senhor. Então, o deixar, unir e conhecer um ao outro resulta então numa nova identidade, em que dois indivíduos se fundem num único ser. Isso é fantástico. Unidos de mente, unidos de coração, unidos de corpo e unidos de espírito. Aleluia! Então, casamento significa esta união no sentido mais profundo do ser humano. E concluindo, a arte de amar e ser amado, eu diria que o amor é o melhor afrodisíaco. Sim. A maioria dos casamentos tem como base o amor, mas pode ser desafiador, vamos dizer assim, escolher, manter e fazer crescer esse amor. Então, cuide, né? É onde entra o compromisso. Deus considera o casamento um acordo entre marido e mulher, bem como um compromisso entre casal e ele, Deus. Por isso que é tão sério, que é tão importante, que é tão abençoado o casamento, né? E Deus espera, meu querido irmão e amigo, Deus espera que nós dediquemos ao relacionamento e que reconheçamos nossas responsabilidades,
nossos deveres e nossa lealdade ao cônjuge e a Deus. Eu não posso ser leal a Deus se não sou leal ao meu cônjuge. Não. Finalizando, eu digo a você, o amor no casamento pode ser mais profundo e altruísta do que em qualquer outro relacionamento. É exatamente esse tipo de amor que Jesus espera de seus seguidores. E é a virtude da qual os casais mais precisam. A arte de amar e ser amado, que você possa desenvolver no seu casamento, no seu relacionamento, a vida toda, até que a morte os separe. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Eu agradeço a sua audiência, mas eu gostaria de orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso casamento, o nosso relacionamento. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, eu quero, Pai, te adorar e agradecer por mais oportunidades, Senhor, que Tu nos proporciona, daqui estamos para falar a Tua palavra. Pai, abençoa os casais, as famílias. Senhor, que possamos aprender a arte de amar e ser amado. Que seja uma bênção para o nosso relacionamento. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos por todos os casais, por todas as famílias, Pai, eu te peço, Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe.